Fala galera, beleza? Você está no Bora Mundo e nós estamos falando hoje sobre filosofia. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Olha só, o Estado, o poder e a política. Eu vou mostrar para você com o texto deste livro maravilhoso, que é o Filosofando. O link está aqui na descrição para quem quiser comprar esse livro, eu indico, tá certo? De introdução à filosofia. Nós vamos falar sobre filosofia e o que tem a ver o Estado com o poder. Primeira coisa, nós vamos usar para explicar a relação do Estado e o poder o próprio Estado, tá certo? E o porquê que o Estado precisa ter o poder e o porquê que o Estado é o legítimo senhor do poder, tá certo? Uma coisa que nós temos que entender sobre o Estado, que quando nós falamos Estado, que tem um poder, nós estamos falando de uma instância superior, né? O Estado, ele é um poder superior, tá certo? O Estado, ele é uma dinâmica superior, ele é uma entidade superior. E ele é o legítimo administrador do poder, tá certo? Então, cabe ao Estado a dominar o poder, esse poder que vai governar, certo? Então, a primeira coisa, quando nós falamos de Estado de poder, estamos falando de uma entidade superior, tá certo? Outra coisa, esse Estado é o que vai exercer o quê? O poder político, ele que exerce o poder político, tá certo? E se você não sabe o que é poder, nós já falamos o que é esse poder e força em vídeos anteriores. Eu vou deixar o cardzinho aqui para vocês, deixa eu até ver o tempo aqui, ó. Para deixar o cardzinho aqui, que vai ir para o vídeo anterior, e é legal você saber, porque lá eu explico o que é força, o que é poder, e você vai entender como é que é importante o Estado ter isso, e o porquê que ele é o dominador do poder, tá certo? Bom, e lógico, além de ser legítimo, ele exerce, então, o poder político, tá certo? E qual é o interessante? É que nem sempre foi assim. Uma coisa importante é que na Idade Média, nós estamos falando aí então do período da Idade Média, que vai durar cerca de 1000 anos, ele vai acabar lá para 1400, 1500. Uma coisa importante é que nesse momento da Idade Média, a ideia de poder era diferente. A ideia de Estado também era diferente. E sendo assim, a ideia de Estado e poder também era diferente, tá certo? Uma coisa importante que nós temos que entender que é o seguinte, o poder, certo, dos nobres e dos reis eram diferentes. Os nobres, né, tinham os nobres e tinham os reis. Muitas vezes o poder dos nobres era maior do que o poder dos reis. Muitas vezes o poder dos nobres era de carregar uma autoridade, carregar um networking, carregar até exércitos maiores do que o próprio rei, tá certo? Isso é uma coisa importantíssima. Isso gerava uma preocupação, por quê? E um problema, porque as ordens, as leis, os decretos, né, os mandos vinham de vários lugares. Você tinha o rei que era superior, mas muitas vezes o nobre ou o grupo de nobres tinha uma palavra, uma ação, uma voz, uma postura, ou até poder mais ativo, ou mais considerável, tá certo? Ou mais relevante do que o rei. Então era difícil para determinar uma última instância, tá certo? E a gente pode colocar aqui instância como um significado simples aí de um dicionário, que é o seguinte: o ato de solicitar de forma insistente. Então, a instância é quando você tem, vamos dizer assim, um último poder que você vai chegar nesse último poder e esse último poder tem a palavra final. Então existem várias instâncias, existe a última instância e o ato insistente é em chegar nesse último local aqui. Então a última instância, o último ato de decisão, ele era confuso. Por quê? Se você acha que quem toma a última decisão é o rei, e aí você chega no rei, na verdade, a pressão de uma certa nobreza é maior do que a do rei, então a última instância não é a do rei, a última instância é a da nobreza, certo? Que muitas vezes elas exerciam domínio sobre outros territórios, tá certo? Então, diferente de hoje em dia, que você tem um estado, por exemplo, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, você tem um estado e o estado tem o seu domínio, né, tem a sua monarquia, e ele que exerce o poder sobre aqueles habitantes daquela região, lá era um pouco diferente, porque se você aqui tem a legislação de São Paulo, da cidade,
lá tinha uma certa legislação, só que essa legislação ela era manipulada, ela era controlada e direcionada por várias instâncias, por vários grupos, grupos diversos de nobreza, reis, a igreja. Então era uma coisa meio confusa descobrir qual era a última instância, tá certo? O que vai acontecer é que na Idade Moderna esse quadro muda. Na Idade Moderna vai gerar uma monarquia nacional. Nós temos uma monarquia, um grupo que manda, certo? Na dinâmica política, só que isso é nacional. No Estado moderno, o Estado agora ele representa o quê? O Estado representa a posse de um território. Então, São Paulo, o Estado de São Paulo, representa um espaço territorial. Nós somos o Estado de São Paulo que abrange esse território. Então, isso já é uma dinâmica de poder, o domínio sobre um determinado território, certo? Outra coisa importante desse Estado moderno, tá certo? Que agora é controlado por uma monarquia, tá certo? O que mais um ponto importante é a centralização do poder. Essa centralização do poder significa o seguinte: o Estado agora ele centraliza o poder. Ele é o gestor desse espaço territorial, ele é o gestor das políticas que servem para essa população que estão dentro desse espaço territorial. Então, ele é o gestor, ele está controlando o poder, ele está jogando todo o poder para que ele seja o centro do poder, que é exatamente essa centralização do poder, né? É você concentrar o poder em algum lugar. O Estado ele vem concentrando o poder para ele. Então, ele é o dono da polícia, né? Ele é o dono da saúde, ele é o dono de grandes acessórios para a população, grandes acessórios que servem para uma vida social. Então, ele que administra esses acessórios, essas instituições, esses locais, esses grupos, produtos e serviços. Então, ele administra muito isso no Estado moderno. Isso é uma outra característica desse Estado e do seu poder aqui na modernidade, certo? Serviços essenciais. É uma outra forma de se concentrar o poder, né? De concentrar o poder no Estado, que é você dominar os serviços essenciais, que são esses que eu falei. Porque se você domina os serviços essenciais, a população, o território está sob comando desse Estado, dessa monarquia de Estado, tá certo? E aí vai. A tendência política de cada monarquia vai passar para sua população, para sua estrutura, aquilo que ela acredita, né? E aí nós podemos, futuramente, né? Mas fica as reflexões para vocês sobre tendências políticas, centro, esquerda, direita, né? Extrema direita, extrema esquerda. Então, que são aí hoje as dinâmicas contemporâneas mais fortes políticas, né? Então, quer dizer, dependendo do posicionamento político do Estado, da ideologia do Estado, ele vai administrar a sua região, o seu público, né, os moradores, a população, ele vai administrar todo os serviços essenciais, o aparato do Estado, ele vai exercer de uma forma que condiz, que tem a ver com aquilo que ele acredita, com aquilo que a monarquia que dominou o Estado acredita, certo? Bom, outra característica é um aparato administrativo. Vai surgir duas coisas. Primeiro que é uma burocracia de controle e o aparato administrativo. O que é um aparato administrativo? Poxa, você tem aí um estado gigantesco, certo? Milhões de pessoas. Então como é que você vai pegar esses, como por exemplo, esses serviços essenciais e você vai administrar para todos eles? Cara, você precisa ter um aparato administrativo. Então vai dar surgimento a um aparato administrativo, a instituições que vão administrar tudo isso. Imagina uma rede de saúde para São Paulo, né? Para administrar essa rede de saúde, são produtos, são serviços, é muito dinheiro, é muita gente envolvida. Tem que ter um aparato administrativo de vários níveis. Então esse aparato vai acabar surgindo. É outra característica do Estado moderno, certo? Outra característica que nós falamos é a burocracia controladora. Então vai existir uma burocracia que vai controlar os pormenores da dinâmica desse Estado. A relação do Estado com a população, principalmente a relação da população com o Estado, certo? Então essa burocracia controladora vai ser
ferramentas, né, que vão sendo criadas ali para gerir, para administrar todo e qualquer dinâmica que vai existindo naquela sociedade, certo? Bom, nós temos então aqui uma primeira visão importante sobre o que é Estado e poder, tá certo? Você tem um Estado, que nós falamos no começo, que vai se tornar esse domínio sobre o território e a administração desse território da sua população, né? E o poder que o Estado vai exercer está dentro da ideia dele centralizar para ele o poder, o fazer as coisas, o administrar as coisas. Então, quando ele manda, quando ele faz, quando ele gera essas coisas, e ele está no domínio, então ele tem o poder, certo? Então é assim que é o Estado moderno, que é centralizador, centraliza o poder para ele, que ele é dominado por uma monarquia. Nós vamos ter aqui uma posição de um filósofo muito importante, sociólogo, que é o Max Weber, tá certo? O Max Weber vai falar sobre como nós podemos entender esse Estado moderno. O Estado, ele tem dois elementos constitutivos. O que significa? Existem duas coisas que vão constituir o Estado, que vão formar o Estado, que vão dar forma ao Estado moderno como nós o conhecemos, tá certo? O primeiro é a presença do aparato administrativo. Esse Estado moderno ele tem um grande aparato administrativo, coisa que se você for ler na história mais antiga, como nós mostramos na Idade Média, não tinha um aparato administrativo muito bem definido, ele não era em larga escala, ele era todo picado, todo em pedaços, né? Como, por exemplo, se o poder ele está espalhado entre o rei, entre igreja, entre monarquia, isso significa que o aparato administrativo também está espalhado, de certa forma, em vários locais, em várias instâncias, como nós falamos anteriormente, certo? Aqui não, aqui existe um aparato, tá certo? Administrativo concentrado. Então tem que existir esse aparato administrativo e ele é concentrado no Estado. Então olha só, uma primeira característica que o Max Weber vai colocar como primeira pontuação para você entender o que é um Estado moderno. A segunda é o seguinte, é o monopólio legítimo da força. O Estado ele tem um monopólio legítimo da força. O que significa? Ele controla todas as instituições de força. O aparato administrativo é do Estado, o aparato policial é do Estado, o aparato legal é do Estado. O Estado domina todas as ordens, todas as instâncias, todos os grupos, todas as manifestações de poder e controle do seu território e da sua população. Então, ele é o ser legítimo a controlar e ter esse tipo de poder. Então, essa é a segunda característica importante para você entender o que é um Estado moderno. O que é um Estado de poder moderno controlado por um Estado burocrático, administrativo, certo? Moderno. Bom, vamos dar um exemplo tão importante aqui para finalizar. Vamos pegar, por exemplo, São Paulo, Estado de São Paulo. O que o Estado de São Paulo tem? Para você entender como é que é esse Estado moderno. Ele tem território. Ele tem um território delimitado, certo? Ele tem a lei do Estado. Ele não tem só as leis federais da federação, certo? Mas dentro tem a Constituição do Estado, né? O grupo, o bloco de leis do Estado, que valem para esse Estado e não para outros. Então isso já mostra um poder do Estado sobre o seu território, sobre a sua dominação, certo? Que é a lei controladora e mediadora da dinâmica social, certo? Então, o Estado ele não tem só a lei federal, ele tem a lei do Estado. Tem coisas que valem no Estado de São Paulo que não valem no Rio de Janeiro, não valem para Minas Gerais, não valem para outros estados, tá certo? Isso é uma manifestação de força do Estado dentro das suas regiões de domínio de força, de exercer a força e domínio, certo? Outra coisa é o aparato administrativo burocrático. São Paulo tem um grande aparato administrativo burocrático, né? Vamos pegar aí, por exemplo, um deles, o INSS, é um aparato administrativo burocrático, tá certo? Outra coisa é o exercer da força, né? São Paulo tem uma força política e outra, uma força muito conhecida de domínio de poder, e para manter o poder, que é o Estado que administra, é a polícia, né? A polícia é um grande aparato de força do Estado, tá?
tá? Bom, o que nós vimos aqui então? O que nós vimos agora, esclarecemos e você entendeu o que é esse Estado moderno, tá? Na posição do Max Weber, que esclareceu pra gente esses dois pontos importantes. Você também viu o que era mais ou menos a ideia de Estado e força lá na época da Idade Média, tá certo? Que é muito interessante para você entender como é que a política acontece nos nossos momentos. É isso aí, então. Espero que você tenha curtido. Isso foi mais um pouco de filosofia. Tem uma playlist enorme aqui de filosofia para você ver vários pontos importantes, desde teorias mais complexas a explicações mais simples como essa. Eu tenho, bom, e espero, né, que você tenha entendido então o que é esse estado de poder. Tamo junto, valeu! Compartilha esse vídeo já com a sua sala, com seus amigos, com quem precisa estudar um pouquinho de filosofia ou história para entender um pouquinho melhor. E até o próximo vídeo. Tamo junto!